Bem, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí de legislação e vamos trabalhar hoje a Lei 5.905 de 73, tá? Que é a criação dos nossos conselhos, né? O nosso Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEN, e o Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREN, tá? Antes de nós termos a criação dos nossos conselhos, nós éramos fiscalizados pelo Conselho de Medicina, né? O que vem aí a comprovar nessa questão de que, infelizmente, até hoje nós vivemos a questão de a medicina, né, querer comandar a enfermagem, certo? A gente viu isso na questão histórica, né, onde a enfermagem, nos tempos aí das práticas de saúde, foram submissas, a enfermagem foram submissas à medicina, tá? Quando nós éramos fiscalizados pelo Conselho de Medicina, também existia essa submissão, certo? Só que a partir de 73 foram criados os nossos conselhos, federal e regional, tá? Então, nós não mais precisamos ficar nessa hierarquia, tá? Obedecendo essa hierarquia, que essa hierarquia ela não existe, tá? Nós somos profissionais de nível superior, iguais aos médicos. Então, nós fazemos parte da equipe de saúde, onde nós temos autonomia com relação às nossas atividades, né? Atividades essas que vocês já aprenderam aí na Lei 7498 de 86, ok? Então, a gente vai ver alguns artigos com relação à Lei 5.905, de 73, tá? Eu já mandei a lei na íntegra para vocês, já está lá no módulo, tá? No Canvas para vocês, a lei na íntegra, tá? E aqui nos slides nós iremos ver alguns artigos. Então, artigo 1º, são criados o Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, COREN, constituindo em seu conjunto uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Ah, porque o sistema COFEN e COREN são autarquias? Porque dentro da enfermagem não há um setor, não há um conselho maior que tenha mais autonomia do que o sistema COFEN-COREN, tá? Então, eles são autarquias porque eles... Tá bom. Porque eles não... eles são autarquias porque são eles que analisam as questões das infrações cometidas pelos profissionais, são eles que penalizam os profissionais com relação às suas infrações. Mas no final nós vamos ver as penalidades que o sistema COFEN-COREN pode, como é que eu posso dizer? Fazer com que o profissional, né, as sofra, seja penalizada por elas, tá? O sistema COFEN-COREN, eles são vinculados ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, porque nossa classe, né, nós somos profissionais, então nós estaremos sempre, né, dentro da nossa profissão, pagando o INSS, né, alguma porcentagem do nosso salário vai para o INSS para que a gente possa aí ter a nossa aposentadoria, tá? Então, por isso que eles são vinculados, porque nós somos uma classe de profissionais. Artigo 2º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem. Então, vamos lá. O sistema COFEN e o COREN são órgãos disciplinadores, né? Eles que criam os regimentos, eles que fiscalizam, eles que nos disciplinam,
seja com relação aos profissionais, seja com relação à instituição que tenha um profissional de enfermagem atuando. Especificamente com relação ao COFEM, o COFEM, além de ser um órgão disciplinador, ele também é um órgão normatizador. Por que ele é um órgão normatizador? Porque é o COFEM que cria as nossas normas, que cria as leis, que cria as portarias, os decretos, as resoluções. Então, são todas criadas pelo COFEM, tá? Os CORENs são órgãos disciplinadores e fiscalizadores. Por que eles são fiscalizadores? Porque eles que estão em contato direto com os profissionais e com as instituições de saúde, tá? Então, são eles que fiscalizam as nossas atividades como profissionais da enfermagem e também fiscalizam as instituições com relação às nossas atividades, tá? Eu não sei se vocês viram, se eu me recordo, não sei se foi o ano passado, ou foi no final do retrasado, né, que o Corém Ceará, ele foi em algumas estratégias de saúde lá de Fortaleza, não sei se foi Maracanaú, ali na região, né, aquelas cidades próximas a Fortaleza. E lá eles impediram o serviço de enfermagem, né, de continuar suas atividades, porque a instituição não estava dando condições de trabalho para a enfermagem. Tá? Então, eles suspenderam as atividades de enfermagem naquela instituição, naquelas instituições, até que, né, a gestão, a secretária, a gestão, prefeito e secretário de saúde, tomasse as providências cabíveis para que a enfermagem pudesse exercer suas atividades. Tá? Então, o Corém, ele atua tanto com relação aos profissionais, as atividades profissionais, quanto também a instituição, quando traz recursos, né, quando dá materiais e equipamentos, né, para que os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares de enfermagem possam realizar suas atividades. Tá certo? Então, o COREM é um órgão fiscalizador e disciplinador. O COFEM é um órgão normatizador e disciplinador, tá? Artigo 3º. O Conselho Federal, ao qual ficam subordinados os conselhos regionais, terá sua jurisdição em todo o território nacional e sede na capital da República, tá? Então, veja, nós temos apenas um COFEM. Esse único COFEM, ele está aí na capital, ele tem sua sede na capital da República, né, em Brasília. E os demais, todos os CORENs, eles são subordinados ao COFEM, tá certo? Em cada estado, nós temos um COREN, com sua sede na capital do estado, tá? Havendo necessidade, o estado ele pode ter subseções. Quais são essas subseções? Essas subseções geralmente dentro de cada estado, em locais mais regionais, que possam facilitar o acesso dos profissionais ao Corém. Por exemplo, nós, né, aqui, Corém Ceará, nós temos nossa sede do Corém em Fortaleza, mas nós temos uma subseção, né? Aqui no Cariri, nós temos a subseção do Corém Ceará, né? Para facilitar nós aqui do Centro-Sul, né? Que vá até o Corém quando a gente vê a necessidade, certo? No artigo 4º, haverá um conselho regional, né, aquele que eu falei para vocês, haverá um conselho regional em cada estado e território, com sede na respectiva capital e no Distrito Federal.
Parágrafo único. O Conselho Federal poderá, quando o número de profissionais habilitados na unidade da federação for aí é inferior, viu, pessoal, a 50, determinar a formação de regiões compreendendo mais de uma unidade, tá? Então, aquilo também que eu falei para vocês, nós temos um COREN em cada estado, com sede na capital do estado. Caso seja necessário, né, para facilitar o acesso dos profissionais ao COREN, então o COFEM ele pode, né, criar subseções, que é como aqui nós temos a subseção no Cariri, tá? Isso para quê? Para que facilite a nossa vida, né, enquanto profissional, que a gente precise se deslocar ao COREN para determinadas, né, para alguma coisa que a gente necessite, e também, né, para os profissionais recentes, né, que precisam se inscrever no COREN, tá? Então, para essa facilidade aí de acesso. Artigo 5º. O Conselho Federal terá 9 membros efetivos e igual número de suplentes, de nacionalidade brasileira e portadores de diploma de curso de enfermagem de nível superior, tá? Então, veja bem, o Conselho Federal, ele tem 9 membros efetivos, todos eles enfermeiros, certo? Como é que ocorre essa escolha desses membros? Mais na frente nós vamos ver, mas já vou antecipar para vocês. E existe uma eleição a cada 3 anos, tá? Onde quem vota são os fiscais dos CORENs, certo? Então, em todos os CORENs de todos os estados, todos os fiscais dos CORENs de todos os estados irão votar para a composição dos membros do COFEM, certo? Então, são 9 membros, todos enfermeiros, tá? Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes são eleitos por maioria de votos em escrutínio secreto na Assembleia dos Delegados Regionais, tá? Escrutínio é a votação secreta, certo? Na Assembleia dos Delegados Regionais. Quem são os delegados regionais? São os fiscais dos CORENs, tá? Então, os fiscais do COREN Ceará votam nos membros do Conselho, né, do Conselho Federal, para montar aí os membros do COFEM. Os membros do COREN Paraíba votam, os membros do COREN Pernambuco votam, os membros do COREN São Paulo votam, e daí todos os membros, todos os delegados regionais votam e elegem aí os membros do Conselho Federal, tá certo? Então, quem vota para a eleição, para a composição do COFEM, são os fiscais do COREN, dos CORENs, tá? Então, compete ao Conselho Federal, tá? Quais as responsabilidades do Conselho Federal, do COFEM? Aprovar seu regimento interno e dos conselhos regionais. Então, cada conselho, cada conselho regional, cada COREN, organiza o seu regimento interno e envia a proposta para o COFEM. Aí o COFEM vai, né, aprovar ou não, ou pedir algumas modificações com relação a esse regimento, tá? Mas todos os conselhos de todo o Brasil, tá? Eles têm que mandar o seu regimento para que o COFEM aprove. Então, o COFEM, ele sabe, ele tem a noção de como cada COREN trabalha dentro do seu estado, ok? É também competência do COFEM instalar os conselhos regionais, né?
nós vimos aí no artigo 4º que, caso haja necessidade de alguma subseção, então o COFEN, ele abre uma subseção no estado em que houve a necessidade, né? Então, aqui houve-se a necessidade de se abrir uma subseção no Cariri, e nós temos essa subseção no Cariri que foi aberto pelo COFEN, tá? Nós tínhamos uma em Limoeiro também, só que ela tinha sido fechada. Não sei se já reabriu, tá? No item 3, elaborar o código de deontologia de enfermagem e alterá-lo, quando necessário, ouvidos os conselhos regionais. Então, veja bem, acho que na nossa primeira aula, quando a gente falou aí de ética, né, eu mostrei que a gente até viu a palavra deontologia, aí eu até escrevi aqui no chat, né, dizendo que antes o nosso código de ética era Código de Deontologia dos Profissionais de Enfermagem, certo? Deontologia são regras. A gente tem que obedecer às regras do nosso conselho. Só que quando era Código de Deontologia, era como se a gente obedecesse essas regras sem pensar, tá? E daí tirou esse nome deontologia e colocou o nome ética. E daí é Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Hoje nós temos, né, o nome Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, com a sigla CEPE, CEPE, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Porque nós somos seres reflexivos, né? Nós precisamos pensar e analisar as situações, sempre obedecendo o nosso código de ética, mas nós temos que analisar cada situação, ok? E daí, pessoal, quem elabora esse código? Todas as leis, resoluções, decretos, portarias, o COFEN, tá? E daí o nosso código de ética também foi criado pelo COFEN, certo? Que nós estamos trabalhando, né? Nós vamos trabalhar a Lei 465 de 2017, quase que não sai, né? Que foi o último código de ética que o COFEN criou para nós, né? Dentro dos nossos artigos, tá? Essa questão de alterá-lo quando necessário, ouvido os conselhos regionais, ela acontece da seguinte maneira. Como eu falei para vocês, o COREN, ele é um órgão fiscalizador. Então, é ele que está lá na ponta, né, tendo contato com as instituições, tendo contato com os profissionais, tá? Então, os CORENs, eles veem que determinados artigos estão conseguindo serem realizados, né? E tem outros artigos que não estão apropriados para a enfermagem, que precisam ser modificados, que precisam ser encaixados em outro local, serem reavaliados. Tá? Então, o que é que acontece? Eles mandam o COREN, eles mandam essa sugestão para o COFEN, que determinado artigo, de determinada portaria, ou de determinada resolução, ou do nosso código de ética, não está condizente com a realidade, tá? Aí vários CORENs vão mandando as suas sugestões. No balanço dessas sugestões, então, caso seja necessário, o COFEN ele pode alterar algum artigo do nosso código de ética, tá certo? Ou então criar um novo código de ética. Tanto que antes nós tínhamos o nosso código de ética era baseado na resolução 311 de 2007, que ele era bem extenso, tá? Só que ele contemplava os pontos realmente necessários. Daí, em 2017, o COFEN, ele criou a resolução 465 de 2017, tá?
e é nela que nós trabalhamos hoje. Deixamos a de 2007, que é bem extensa, e trabalhamos hoje com a de 2017, que contempla todos os pontos da de 2007, só que ela é bem mais sucinta, tá? E é ela que nós vamos trabalhar, ok? Não se preocupe, nós iremos trabalhar com essa resolução de 2017, que é sobre o nosso Código de Ética, certo? Então, caso os Coréns vejam essa necessidade de mudança, mandam para o COFEM, e se o COFEM achar necessário, ele pode alterar algum artigo, tá? Alguma resolução, criar um novo código. E assim ele vai trabalhando, porque ele é um órgão normatizador, ele que cria as normas. Continuando com as competências do COFEM. Baixar provimentos e expandir instruções para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos conselhos regionais, tá? Então, como todos os conselhos como todos os coréns estão submissos ao COFEM, então ele, né, cria de modo uniforme para que todos os coréns trabalhem da mesma maneira, tá? Item 5. Dirimir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais, né? Então, caso haja dúvida, né, os conselhos irão aí, né, tirar essas dúvidas juntamente ao COFEM. Item 6. Apreciar em grau de recursos as decisões dos conselhos regionais, tá? Então, eventos que são realizados pelo COFEM, tá? Eles devem ser apreciados pelos coréns, eles são divulgados pelos coréns, tá? Os coréns irão expandir a uniformidade desses recursos, né, dessas informações, para todos os coréns, sabendo que, né, o COFEM que está orientando, tá? Item 7, instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e as insígnias da profissão. Nós temos, né, as nossas carteirinhas profissionais. Nossas carteiras profissionais, elas servem como uma identidade, tá? Então, elas servem em todo o território nacional, como a nossa identidade serve, como quem tem CNH, tá? Então, elas são válidas em todo o território nacional e serve como uma identificação, nossa carteira profissional, tá? O modelo delas é instituído pelo COFEM. Quem cria o modelo é o COFEM, tá? Agora, nossas inscrições, exatamente, Levi, nossas inscrições, elas são feitas no Corém do estado em que nós iremos trabalhar. Isso, quem vai expedir é o Corém, como o Levi está falando aí, tá? Então, veja, o modelo da carteira é criado pelo COFEM. Todos os coréns vão usar o mesmo modelo, certo? Só que nossa inscrição profissional, ela é feita no Corém do estado em que nós iremos trabalhar. Ela é expedida no Corém do estado em que nós vamos trabalhar, tá? Item 8. Homologar, suprir ou anular atos dos conselhos regionais. Tá? Como todo Corém, ele é submisso ao COFEM, então o COFEM vai estar homologando as propostas ou anulando as propostas ou orientando a mudança dessas propostas, eventos, regimento, tá? Item 9. Aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-a aos órgãos competentes.
tá? Então, quem aprova as contas dos CORENs é o COFEN, tá? Aí, veja bem, cada COREN, ele tem a sua renda, e dessa renda, 25% dela vai para o COFEN. De todos os CORENs, de todos os estados, 25% da renda dos CORENs vai para o COFEN, tá? Por isso que o COFEN, ele vai aprovar, né, as contas, por isso que o COREN, cada COREN tem que mandar um relatório anual com relação a esse orçamento, tá? Para que o para que o COFEN saiba como está sendo o orçamento financeiro de cada COREN e ele saiba que ele vai receber 25% de toda essa renda dos CORENs, certo? Então, só repetindo aí, cada COREN manda um relatório, tá, anual sobre suas contas, sobre o seu financeiro, para o COFEN. Então, o COFEN aprova esse relatório, aprova esse orçamento, sabendo que 25% desse orçamento vai para ele. Sai dos CORENs, de cada COREN, indo 25% para o COFEN, tá? Item 10, promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional, né? Então, cursos, capacitações, para que os profissionais de enfermagem, né, seja ele enfermeiro, técnico e auxiliar, sejam cada vez mais capacitados. Publicar relatórios anuais de seus trabalhos, a forma como eles estão trabalhando, cursos que eles fizeram, a questão do orçamento financeiro, tá? Então, eles publicam esses relatórios nas revistas dos CORENs COFEN. Convocar e realizar as eleições para sua diretoria, né? Como nós já falamos da eleição, né? Essa eleição para a formação do COFEN é feita pelos delegados regionais, que são os fiscais dos CORENs, e exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei, né? Então, tudo que for competência do COFEN, eles têm que realizar as suas competências, realizar as suas atividades. Artigo 10º, ou artigo 9º, o mandato dos membros do Conselho Federal será honorífico e terá duração de 3 anos, admitida uma reeleição. Tá? Então, como eu já tinha falado para vocês, 3 anos, podendo aí a chapa, né, se reeleger. Artigo 10º, a receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de, tá, o financeiro. O COFEN, ele vive, né, como financeiramente? Ele vive com 1/4 da taxa de expedição das carteiras profissionais, 1/4 das multas aplicadas pelos conselhos regionais, 1/4 das anuidades recebidas pelos conselhos regionais, doações e legados, subvenções oficiais e rendas eventuais, tá? Então, veja, esses 1/4, né, das que a gente viu aí, deixa eu voltar aqui, das multas, da taxa das carteiras e das anuidades, né? É a que entra naqueles 25% que eu falei para vocês, tá? Quem recebe o valor dessas carteiras? Quem recebe o valor da multa?
Pelo menos, viu? Pessoal, voltando aqui. Então, como eu falei, sim, aí volta na questão financeira, desculpe aí a pausa. Voltando aí à questão da situação financeira, tá? Então, o COFEM, ele vai viver financeiramente, né, desses 1/4, que é aquilo que eu falei para vocês dos 25%, tá? Quem recebe o valor das carteiras profissionais, quem recebe o valor das multas e quem recebe o valor das anuidades são os Corems, tá? A multa é uma das nossas penalidades, e essa penalidade de multa, ela é aplicada pelo Corem. No final, nós vamos ver essas penalidades, e eu vou explicar para vocês direitinho, tá? A anuidade é por categoria profissional, certo? O enfermeiro, ele paga uma anuidade, o técnico, ele paga outro valor de anuidade, e o auxiliar, ele paga outro valor da anuidade, tá? O enfermeiro, esse ano de 2021, está no valor de R$ 319, ok? O técnico, se eu não me engano, está R$ 280. O auxiliar, eu não sei informar para vocês a anuidade, tá? Mas todos recebem na sua residência o boleto bancário, tá certo? Então, veja que desses valores aí, 1/4 que corresponde a 25%, saem do Corém, de cada Corém, e vão para o COFEM, tá? Além desses 25%, né, que é tirado de cada Corém para o COFEM ele também vive de doações e legados, né, vive de subvenções oficiais e rendas eventuais, né, questões oficiais, e rendas eventuais, entra aí capacitações, cursos, eventos que o próprio COFEM organiza para os profissionais de saúde, para os profissionais de enfermagem, tá certo? Então, essa é a renda do COFEM e essas são as competências do COFEM,